E se a vida após a morte fosse uma disputa por território entre homem e fera? E se fosse uma corrida na noite sem sinal de saída, um duelo de morte entre a escolha ruim e a ainda pior? Essas são algumas das perguntas que Vampiro à Máscara Bloodlines busca responder do alto de seu gameplay arcaico. O jogo, lançado em 2004, é fruto de ambição e desespero, e se num momento salvou uma empresa, em outro a destruiu. Como que um título tão bizarro desses sobreviveu ao teste do tempo para se tornar o centro de uma comunidade dedicada e ainda garantir caminho para uma sequência 21 anos depois do original? Fique no vídeo de hoje para descobrir essas e outras respostas. O mercado de videogames da virada do século era outra coisa. A tecnologia sinaliza bem isso, mas era tudo diferente, da propaganda ao produto. Até mesmo o consumidor era outro. Games como Fallout e Outcast podiam esperar players ávidos, doidos pela leitura e pela lore que estaria escondida em um jogo de gráficos diferentes do que hoje é considerado gráfico de ponta. E bem, hoje em dia, player disposto a ler é outra coisa rara de se ver, mas isso é assunto para outro vídeo, né? O século virou e o mercado de videogames começava a mudar. Estávamos num momento onde muitos desenvolvedores miravam seus olhos pro 3D, como se isso fosse ser uma coisa que os diferenciaria em suas novas empreitadas. Foi assim com várias empresas, e não seria diferente com a Troika Games. A Troika é uma empresa que nasceu no olho dessa tempestade da virada do século. Nasceu logo antes dos anos 2000 e operou na crista do que era produzir um RPG de computador daquela época. Os Fallouts iniciais, por exemplo, são de gente que trabalhava lá. Não é à toa que os fundadores são Jason Anderson, Leonard Boyarsky e Tim Kaine. 3 nerds do mais alto calibre. Fã de RPG ali é mato. E é em 2001 que esses caras tiveram a oportunidade de pegar um peixe grande no assunto. Chegaram na Activision com a proposta de criar um RPG 3D e a publisher devolveu com uma contraproposta, liberando para eles o uso que tinham da licença de Vampiro à Máscara, o RPG de mesa da White Wolf. Se tu quiser saber um pouco mais sobre o RPG, tem um podcast que a gente fez aqui que vai detalhar mais a fundo essa história. Mas para nos manter no assunto, vamos realmente focar aqui no game. De acordo com diversas entrevistas e documentos da época, a Troika aceitou o acordo com a Activision e ali foi o momento onde começou a se aprofundar no Vampire, nos seus livros, seus temas, suas regras e cenários, né? Esses caras, eles eram RPGistas de nascimento, mas o RPG dos anos 90 ele era muito mais popular por vias de D&D, do famoso GURPS e de outros sistemas alternativos. Então não é surpreendente que a Troika teve que de fato entender o que era o Vampiro, porque esse é um RPG muito vasto, né? A Troika, a essa altura, era uma equipe pequena, de 20 e tantas pessoas, que foi crescendo em ritmos muito esquisitos ao longo do desenvolvimento. Mas a verdade é que essa equipe só conseguiu sobreviver graças ao contrato com a Activision. Era aquilo ou falência, então estavam ganhando. Faziam um jogo inovador enquanto ainda mantinham as portas abertas. Várias figuras importantes, como o próprio Boyarsky, surgiram tomando liderança nesses processos, enquanto um Tim Kaine programava e o Anderson ajudavam o Brian Mitsoda a canetar boa parte da história. No que tangiu o mecânico do jogo, porém, tivemos o que seria o primeiro passo em falso da Troika. Tudo começou com um convite. Certo dia, o Boyarsky recebe uma ligação, só que dessa vez a proposta é: venham no nosso estúdio, quero te mostrar como que tá saindo Half-Life 2. Então lá vão ele e Anderson pros estúdios dessa empresinha desconhecida, uma tal de Valve. É claro que a essa altura eles já eram os gigantes do Half-Life 1, né, que foi um sucesso gigante no fim dos anos 90 ali. Então todo mundo sabia que trabalhar com a Valve seria sinal de prestígio. E o convite, na verdade, se tornou uma grande proposta no fim das contas, né? Sintam como que a gente tá fazendo o jogo aqui, deem uma olhada no que é essa tal dessa Source Engine, e se vocês curtirem, sejam o primeiro estúdio externo a trabalhar com a Source, pois a gente precisa de estúdios que não sejam a Valve desenvolvendo essa engine pra gente conseguir, de fato, levar ela pra altos lugares. E bem, foi a Troika ver ali o motor gráfico, ver a qualidade da física, das expressões faciais, que foram 100% convencidos. Seria com aquela ferramenta que criariam seu RPG 3D adaptando Vampiro à Máscara. Com o motor gráfico definido, então o desenvolvimento finalmente começa a andar, só que aí também começam a aparecer os quebra-molas. Primeiro, alguns problemas quanto ao cânone da história, numa relação semi-animosa ali com a White Wolf, né, que tinha um certo
preciosismo com quais lendas vampíricas ou até mesmo quais nomes de vampiros tu poderia mencionar ou não, porque eles tinham já os seus planos pro que fazer com esses livros ali por volta de 2000 e pouco, no início dos anos 2000, né? Isso era um lado da história, mas aí pelo outro lado, a Troika também começa a ter alguns problemas com a própria Valve, que decide continuar a atualizar a Source e mudar coisas que, cada vez que eram mudadas lá na Valve, atrasavam em muito o desenvolvimento do lado da Troika. Mudou uma coisa na engine e às vezes pode desmontar tudo que essa empresa externa criou de código de uma maneira mais independente. Porém, algumas coisas já começavam a tomar forma do outro lado da história, como os diálogos ou até mesmo a soundtrack, né? E essas coisas ornavam já esse rascunho do jogo de uma maneira que mostrava para essa equipe que, pô, nós temos uma joia rara aqui, então temos que continuar a desenvolver isso. E assim foi o caso. Quando a Activision anuncia esse jogo para o público em maio de 2003, o clima era de apreensão animada. Nas entrevistas da época, inclusive, tu pode ver a galera bem confiante de que seria um jogo diferente. Infelizmente, ninguém contava com setembro de 2003, né, que veio e mudou tudo, quando a Valve sofre um ataque e tem todo o código do Half-Life 2 vazado. A história do garoto que executou esse hack é outra que vale um vídeo por si só, tá? Mas vamos continuar no Bloodlines. O ataque e o vazamento do Half-Life 2 fizeram com que Bloodlines fosse adiado, inicialmente para 2005, pois a Valve teria que mudar a Source e com a Source mudando, o Bloodlines teria que ser reescrito e refeito em algumas partes, fazendo com que tudo atrasasse. Os prazos que a Troika tinham combinado com a Activision começaram a estourar um atrás do outro, mas ainda assim tem entrevistas lunáticas da Troika em 2004 dizendo que o jogo teria multiplayer, entrevistas essas que eles deram sem nem saber se conseguiriam entregar multiplayer de fato. Essa do multiplayer, inclusive, é uma das coisas mais ambiciosas que eles queriam fazer com esse jogo, que conversava muito com as coisas da época, mas que era sonho, porque a realidade de entregar um produto em tempo hábil para os prazos que eram combinados simplesmente não permitia que isso acontecesse. A tensão, que não parava de crescer, culminou em um ultimato da Activision, que demandou a finalização do projeto por setembro de 2004, mais ou menos um ano depois do vazamento. Era setembro de 2004 ou nada, e a Troika, com muito esforço, conseguiu entregar ali uma primeira versão bem rascunhada. Porém, aí surge outra questão. Nos contratos dessa parceria inicial que foi feita com a Valve, estava ali nas cláusulas: nenhuma publisher, developer ou qualquer coisa que seja pode soltar um jogo feito com a Source Engine antes do lançamento de Half-Life 2, que seria em novembro. Então, de qualquer forma, mesmo com uma versão entregue em setembro ali, estava marcado: Bloodlines só sairia depois de novembro. Enquanto isso, na Troika, já que eles receberam ali uma folguinha, um prazinho a mais, a gente tem mais ou menos 2 meses até o jogo sair de fato, os caras começavam a trabalhar numa versão final meio desesperada, assim, usando cada segundo restante de tempo e de dinheiro para tentar tapar buraco e consertar problemas da versão de setembro desesperada ali, tentando chegar naquela visão, naquela ideia original de criar um RPG ambicioso que definisse o que era roleplay num contexto 3D, uma noção que ainda não era tão cimentada quanto a gente tem hoje. Mas infelizmente, de novo, a tragédia bateu na porta. Quando o Boyarsky entra em contato com a Activision para conversar sobre entregar essa versão finalizada que eles teriam em novembro, aí a Activision vem com a notícia: eles já tinham mandado o jogo para as prensas com a versão de setembro mesmo, mal entregue. E foi assim que Vampire the Masquerade Bloodlines chegou às prateleiras, no exato mesmo dia que Half-Life 2. Infelizmente, esse foi o último título que a Troika Games desenvolveu. Com o lançamento do jogo, a Activision corta a verba que iria pra Troika quase que de maneira instantânea, assim. E o que sobrou da equipe depois de uma primeira leva de demissões se vê numa situação desesperadora, onde eles têm que se dividir entre consertar a versão terrível do Bloodlines que foi pras lojas, enquanto ainda tentam criar algum jogo ou rascunho que pudesse justificar para uma Activision da vida continuar mandando dinheiro para eles. Aí rolaram alguns rascunhos de jogos apocalípticos e até mesmo um que envolvia ali a IP de Lobisomem Apocalipse, que também é da White Wolf, mas no fim das contas não teve o que ser feito. Em fevereiro de 2005, a Troika fecha as portas e Vampire the Masquerade fica abandonado nas prateleiras pela Activision. Mas o público começa a chegar nesse jogo, e é aí que as coisas começam a se tornar interessantes. É indiscutível que o jogo tem estilo.
Da música inicial ao clima chuvoso da noite, Bloodlines tem vibe sobrando. Ao mesmo tempo que a cutscene inicial é muito dura para os padrões de animação de hoje em dia, os visuais são distintos e o cenário é composto de uma maneira muito evocativa. Existe uma estética maior que o gráfico aqui, e isso é constante através de todas as áreas que o jogo te convida a ocupar ao longo de umas 5 zonas estilo mundo aberto ali. A essa altura, deixa eu aproveitar para deixar declarado, a versão que é alvo dessa review é a original, cruzona, sem nenhum mod. Foi essa que eu joguei 1,5 para a base desse texto e foi essa que a Troika botou nas prateleiras. Outra coisa que Bloodlines consegue trabalhar muito bem, na minha opinião, é o peso do material base. Essa é uma adaptação de um RPG de mesa, afinal de contas. Existe um balanço muito difícil de acertar aí entre convidar o jogador para um mundo novo, enquanto ainda se mantém a complexidade do material original para quem é fã. Casualmente, eu que escrevo aqui sou bem familiar com RPG, inclusive mantendo uma crônica com alguns amigos chamada Detroit by Night, então com certeza falaremos mais desse aspecto ali na frente. Mas para resumir por hora, na minha opinião, o jogo acerta um equilíbrio muito legal aqui entre lore e apresentação de mundo novo, que recompensa novatos, mas também tem sabor ali para quem já conhece os materiais. O começo da experiência de Bloodlines pode variar muito de acordo com qual dos 7 clãs tu escolheu, e até isso é outro acerto na minha opinião, a bruta variedade de gameplays que a Troika só coloca na mão do jogador para ele escolher. Isso é uma coisa que eles não precisavam fazer, o jogo já era complexo e ambicioso de uma maneira que tu não precisava misturar ainda mais esse caldo aí colocando 7 classes diferentes, que devem ser bem complicadas de balancear, mas a Troika quis fazer isso. Talvez por um respeito ao material original, talvez por uma intenção de realmente fazer o melhor jogo de todos os tempos, mas é muito curioso como isso se traduz na experiência, porque essas classes elas são realmente muito diferentes uma da outra. O Toreador é muito diferente do Malkavian, o Ventro é muito diferente do Nosferatu, e isso é só uma pincelada do que dá pra fazer dentro desse jogo se tu tá disposto. Até mesmo a questão de escolher fazer um quiz ali que te dá essas perguntinhas, já dão um sabor do mundo, ou então já ir direto pra escolha de classe, se tu é um jogador mais experiente, é outra coisa que é muito interessante e até conecta com essas ideias desses caras que são RPGistas de fato, que jogavam esses jogos iniciais de RPG de computador no início dos anos 90, e tu vê que algumas dessas decisões, por exemplo, vão influenciar até um Fallout 3 lá na frente. Mas o fato pra mim é simples, tá? Tu tem todas essas opções, todas essas possibilidades no início, mas o caminho é bem rápido entre começar um personagem novo e estar jogando de fato, explorando as ruas de Santa Mônica, que é a primeira grande área que tu pode jogar ali, né? As quests dessa área, inclusive, elas vão te carregando de uma maneira semi-abstrata, onde eles permitem ao jogador, se quiser, ir direto aos temas centrais da história, ou então explorar cada viela, encontrando figuras esquisitas e vários mistérios que essa cidade tem para te oferecer. As capacidades dessa Search Engine podem ser datadas, mas é realmente impressionante para mim o que eles conseguiram com as animações faciais aqui. Os diálogos são muito bem escritos, isso é muito legal, claro, mas não seria tão interessante se não fossem esses rostos cheios de detalhe e expressão, acompanhados de uma dublagem que casa perfeitamente com a tonalidade das cenas. Tem escracho, tem seriedade, tem loucura, tem sentimento, tudo muito bem conectado para continuar a te imergir nesse mundo. Eu acho que se tu comparar com jogos pares da época, tu vê o quanto a animação desses rostos, desses personagens é muito diferenciada, mas não é só isso. Eu acho que o jogo ele tem vários pequenos acertos, por exemplo, como os diálogos eles são escritos ali pro teu protagonista silencioso responder como tu quiser, sim, mas tem fontes e cores diferentes que sinalizam que, ó, esse diálogo aqui, ele vai por essa rota, ou ele usa essa habilidade. Isso continua a te ornar no mundo de uma maneira muito interessante. Eu gosto também de uma coisa que é feita mais em jogos dessa época, isso foi meio perdido nos tempos de hoje em dia, mas a coisa de tu vai usar um computador, tu tem que digitar mesmo, tu tem que entender o que é aquele menu ali mesmo. Um Fallout 4 até tenta carregar isso 10, 15 anos depois, mas não é tão bem feito quanto aqui, que é um jogo que realmente faz tudo o que pode para te imergir dentro desse mundo de uma maneira bem conectada, que eu acho que
reforça mais a ideia dos temas desse mundo. Tu é um vampiro, por exemplo, que tu não pode jogar estilo GTA matando todo mundo na cidade, porque tu vai perder ponto de máscara e tu vai arcar com essas consequências. Todas essas coisas conversam, tanto as decisões mais macro de querer dizimar uma cidade, quanto o digitar num computador. Tudo isso pra mim são acertos que vão construindo a experiência de Bloodlines de maneiras muito interessantes. Fora o fato, né, completamente louco, lunático, exagerado, de que esse jogo dá pra ser jogado em terceira e em primeira pessoa. Um negócio que tem suas vantagens e desvantagens dentro desse jogo de 2004 aqui, mas é uma coisa que as pessoas gostam muito. Se tu for ver, não é à toa que um Cyberpunk, anos e anos e anos depois... Veja só, uma das reclamações é que não dá pra jogar em terceira pessoa, e não é de duvidar que a CD Projekt Red, num próximo patch louco aí, o famoso patch, esse aqui é o último, daqui a pouco tem outro, que eles até corrijam isso. As pessoas gostam disso, elas querem ver seus personagens, e a Troika tenta dar uma plataforma pra isso aqui, que de novo, tem suas vantagens e desvantagens, mas funciona de uma maneira... Que quando é bom, tá? Mas, enfim, pra amarrar esse segmento, a gente não vai discutir a história, né? Pelo menos agora, nesse momento do vídeo. A gente vai deixar pra discutir a história quando a gente puder entrar em mais profundidade nela, um pouquinho mais à frente aqui. Mas então, só pra fechar os pontos positivos do jogo que eu enxergo, eu quero deixar com vocês a coisa que fez eu continuar a jogar o Bloodlines, tá? Que é, sem outras palavras, justamente a narrativa. E essa narrativa em ambas as escalas que ela propõe, porque tem arcos aqui que são pequenos, através de sidequests, várias delas muito boas, mas também tem o grande arco da história, a coisa geral, o tema todo que envolve essa experiência aqui, e é ali que a coisa é muito bem feita. Existe uma noção de um mistério que está começando a esquentar, de que vários atores políticos querem influenciar o teu personagem, justo ele, um vampiro neófito sem nenhuma aspiração que só foi atirado no meio desse tornado. Essa noção de que as coisas começam a ficar mais graves e que todo mundo quer tirar uma lasquinha do teu personagem, com certeza essa noção foi o que mais me manteve viciado em Bloodlines, foi o que me fez continuar voltando. Pois reitero mais uma vez aqui, eu joguei a versão original, sem unofficial patch, sem nenhuma correção, então assim, eu não tenho como dizer que foi uma experiência lisa ou sem bugs. Então, antes de discutir a história, vamos falar dos pontos negativos desse jogo, que não são poucos. Cara, portas. Portas, o pior inimigo de um vampiro com certeza são as portas no universo desse jogo. No Bloodlines, as portas são piores que lobisomens. Tu nunca sabe pra onde uma porta vai abrir, tu nunca sabe qual porta abre e qual não abre, e não adianta tentar entender, porque não tem padrão na linguagem. Mas na verdade, a porta pra mim é um sintoma de algo maior, pois é só um dos muitos, mas muitos objetos inanimados que te odeiam nesse jogo. A física claramente ainda não estava tão bem definida na versão da Source que a Troika usou, então assim, se tu vai comparar o Half-Life 2 com o Bloodlines, apesar deles serem feitos com mais ou menos os mesmos ingredientes, o Bloodlines parece um projeto rupestre, assim. É claro que Half-Life 2 teria acesso a todo um suporte da engine que a Troika só não teve, então ao tentar tapar buracos de um motor gráfico, vários problemas foram criados, e as malditas das portas ficam ali, irritantes de um jeito que é inconcebível. Assim. É difícil de esquecer o quão antigo é o Bloodlines, porque até os menus fora do jogo são um produto direto do seu tempo. Ele tem essa user interface totalmente esquisita, em que em alguns momentos é dentro de estéticas vampirescas, como no menu principal, e em outros momentos é levantada diretamente do CS, como nas configurações, por exemplo. Isso, na minha opinião, tá sempre em conflito, porque os designs são muito ruins em todos os lugares, incluindo até mesmo nos comandos, que são a base de como tu vai jogar aquele jogo, querendo ou não. É comum, tá? É muito comum tu ter a experiência de logar, testar uma vez o jogo e daí ter que parar para configurar o teclado inteiro de uma maneira que funcione para ti. Ou então tu não configura e fica tentando jogar usando o Blood Buff sem querer o tempo inteiro por causa da interface tenebrosa. O inventário é outra confusão absurda, tá? Essa user interface é terrível, até mesmo para 2004. Algumas coisas são da época que o jogo foi feito, sim, mas outras, na minha opinião, são decisões que só envelheceram mal. A questão da alternância entre o combate de primeira e terceira pessoa, por exemplo, me parece algo que vem como fruto de uma indecisão dos developers, mas que por qualquer motivo que seja,
resulta várias vezes em experiências muito desconfortáveis para o jogador que tem que se aclimar a trocas bruscas, dependendo do teu playstyle. Por um lado, tem umas coisas muito legais em poder ver teu personagem, ver ele caminhando e tal, mas até a animação dele caminhando às vezes é duvidosa, e aí entra a questão de que se tu tá usando armas de fogo é uma visão, se tu tá usando as armas ali, armas brancas ou armas que sejam mano a mano, é outra visão. Então, no tu trocar o item, a coisa já muda, e dependendo de onde tu tá, a câmera realmente fica muito esquisito. Apesar disso, as armas de fogo funcionam bem. Eu não consigo dizer o mesmo do Melee ali, que pra mim é mais inconsistente do que divertido. Eu acho legal que, dependendo do jeito que tu mexer teu mouse, tu faz golpes diferentes, e isso me mostra que de fato tinha um rascunho de uma mecânica legal ali, mas realmente pra mim faltou tempo de desenvolvimento para aquilo ali se tornar uma feature realmente relevante. O design apressado da Troika também fica evidente pra mim em como eles começam a alongar algumas dungeons de uma maneira exagerada depois de um certo ponto do jogo ali. No início, a gente tem uma experiência que eu considero mais balanceada, assim. Tem algumas dungeons ou missões que são bem curtas, tem umas que são mais longas, mas não requerem que tu use muito recurso, e aí tem outras que já são um pouco maiores e que realmente são ali pra testar tudo que tu consegue fazer, tanto de criatividade, de solução de problemas, quanto de, quanto de recurso tu conseguiu guardar até aqui, vamos ver realmente o que tu tem pra gastar. Mas depois de um momento do jogo ali em específico, tu começa a perceber que as dungeons, elas não são dungeons mais, elas são praticamente maratonas. Lutas que duram por prédios inteiros de vários andares e que consomem tudo que o jogador tiver de recurso a todo momento. Como, por exemplo, naquela escalada bizarra até o Bishop Vic, que tem 1 milhão de inimigos, lá no Complexo dos Kuei-jin, ou então nos infames esgotos que escondem os Nosferatu. São momentos onde o jogo estica por 40, 50 minutos, o que poderia ser um gameplay de 20. A quantidade de inimigos entre vampiros e mortais que tu assassina em alguns momentos é tão grande que fica difícil de acreditar que existe uma máscara que esconde esses vampiros, uma ideia que protege eles de esconder os humanos. É muito difícil de acreditar nisso quando tu passou por mais ou menos uns 50 minutos aniquilando os 50 vampiros que estão dentro de um prédio. Eu reconheço que algumas missões são mais galhofísticas do que outras, por exemplo, assim, aquela do cemitério lá, que tu vai dar uma mão, que claro, aquilo é pra ser uma coisa mais zoeira mesmo, mas mesmo em momentos que o jogo tá tentando te passar uma seriedade ou então uma tensão, a gente tem exemplos dessas dungeons que se esticam como maratonas, e eu penso que alguns desses momentos devem ter sido primordiais para jogadores desistirem da experiência por completo. Coisas que eu acho que tem mais a ver aí com uma falta de equilíbrio da Troika de uma segunda metade do jogo pra frente do que qualquer coisa. Nesse ponto, é necessário reconhecer como o leveling e os upgrades ficam muito escondidos. Eu acho difícil de situar uma perspectiva neutra porque eu conheço o sistema do jogo de RPG, mas ainda assim, como um mero jogador de PC sem contexto, eu acho que qualquer um ficaria perdido tentando fazer o leveling do personagem dele no Bloodlines. A ficha é muito pouco clara e a questão de lidar com dinheiro e itens é abominável com aquela interface que a gente tem. A ficha é uma coisa que ela é praticamente que um enigma por si só, assim, tu tem que sentar e gastar um tempo entendendo o que é cada uma daquelas coisas ali. Até tem umas ajudas que facilitam nesse sentido, mas tu tem que entender que o ponto que tu tá botando, ele vai ajudar numa proficiência, mas ele também pode ajudar num dos teus poderes que tu tem, e isso muda vastamente de gameplay para gameplay. Então, assim, é um enigma muito complexo que já seria complexo pela natureza de ser uma adaptação de um sistema e que eles querem levar tão fiel, e daí não é nem um pouco ajudado por essa user interface terrível, né? Eu mesmo joguei, admito assim, eu mesmo joguei boa parte do jogo sem saber que existiam opções de trade, além do único vendedor que eu tinha descoberto, por exemplo. Porque essa é outra coisa que é facílima de tu perder. O jogo, ele realmente ele não segura a tua mão, te dizendo, aqui é isso, aqui é aquilo. E isso tem um lado interessante de tu descobrir as coisas, mas também tem um lado que faz com que, de novo, vários jogadores percam partes muito interessantes da experiência. E se nós estamos jogando um RPG, o roleplay do personagem evoluindo, eu creio que seja uma das coisas mais essenciais de acertar. Afinal, gastar dinheiro errado ou criar builds toscas, aqui nesse jogo é uma coisa que vai te penalizar muito.
É curioso também como as reviews da época reclamam principalmente do combate e da AI. O combate realmente é esquisito, como a gente discutiu, não tem muito tempo aí, mas a AI é algo que é muito difícil de analisar pela ótica de 2025. Os avanços no que tange ação de NPCs são tão grandes que é quase que incomparável. Nos resta botar a régua em títulos como Resident Evil 4 e Half-Life 2. E aí, realmente, os inimigos de Bloodlines parecem mentecaptos até em demasiado. Mas pra mim, ao menos, isso não detrai do jogo. Afinal, eu não esperaria tudo isso de um jogo que tem 20 anos de idade, não dá pra esquecer disso. Acho que os piores momentos do jogo, na verdade, são consequência de um desenvolvimento apressado e conturbado, que teve que lidar com pressões inimagináveis e uma competição impossível, mas não dá pra se iludir. Várias das falhas também estão ali por escolha intencional, como nos esgotos, na casa de Simice, ou então nas boss fights injustas que desgraçam o que seriam às vezes momentos memoráveis. Mas justamente os momentos memoráveis que tornam esse jogo um clássico, e é por isso que finalmente chegou a hora de discutir a história. Pra começar, vamos alinhar, tá? A gente vai ter sim alguns spoilers aqui, mas eu prometo que eu não vou te contar tudo. Afinal, tem vários nuances e momentos que eu acho que valem muito mais a pena de tu descobrir por conta própria, até mesmo falando do final em si do jogo, que é icônico pela variedade de escolhas que ele te dá. Lá no início do jogo a gente tem muitas opções no sentido de como jogar, qual clã escolher e tudo mais, e aqui no final, de novo, a gente tem uma multiplicação do que dá pra fazer pra concluir essa história. Mas além disso, a gente vai precisar entrar em detalhe para discutir a narrativa de fato, porque ela é o alicerce que permite os diálogos incríveis, as quests inesquecíveis e muita coisa que ecoa pela nossa cultura de videogames até hoje, por mais que não pareça, tá? Na Los Angeles de Vampire Bloodlines temos uma cidade que vive sob o domínio da Camarilla. Essa é a organização de vampiros responsável por manter a tal máscara do nome Vampire the Masquerade, e essa máscara é o acordo de regras que mantém a ilusão de que os sanguessugas não existem perante os humanos. Viver num estado de domínio da Camarilla implica em certas regras, e uma delas é que não criarás prole sem a autorização do teu senhor, que é aquele que te criou. E o nosso personagem, o coitado neófito, é nascido justamente disso. Independente do clã que tu escolhe, tu vem a esse pós-vida ou não vida graças a um ato impulsivo daquele que te botou nisso. E esse teu senhor é executado na tua frente na primeira cutscene do game por Lacroix, o príncipe que comanda essa cidade. A história que se desenrola daí é uma onde tu vai ser um peão entre vários dos atuantes dentro da Camarilla e de outras facções que o jogo vai te apresentar. As quests iniciais te botam a fazer um trabalho quase que mercenário, garantindo apenas o teu direito de continuar existindo, mas rapidamente a coisa progride e o caos vai tomando forma. A cada quest que tu completa, a reputação que tu tem vai se espalhando e vai tendo impactos diferentes nos NPCs. É num momento desses mais iniciais do jogo, ali pela segunda hora mais ou menos, que temos uma das quests mais famosas, que é a quest de Ocean House, do hotel lá, né? Uma meia hora ali que deveria ser considerada obra-prima por qualquer conhecedor de jogos de PC. É uma jornada louca pelo sobrenatural que não vai parar de te surpreender, ainda mais se tu for acompanhando os jornais jogados ali pela propriedade que vão contando o que acontece. Essa jornada se abre logo ali no início de uma maneira quase que acidental, mas tem uma conclusão muito forte no conflito entre a Jainette e a Teresa, e essa conclusão inclusive pode passar despercebida por alguns jogadores, mas quem prestou atenção viu uma história muito brutal ali. Enquanto tudo isso acontece, a tua reputação só não cresce com o príncipe, que te trata com absoluto desdém sempre que pode. Mesmo realizando diversas missões suicidas e sempre voltando para contar a história, nós ainda somos tratados como lixo, enviados para tudo que é lugar atrás de um sarcófago antigo que pode sinalizar o apocalipse. É interessante aí que o jogo começa a expandir teus horizontes, e ao ponto que estamos em Hollywood, já conseguimos ver lados mais concretos dessa existência. Temos os caóticos do Sabá, que são uma alternativa se o vampiro quiser realmente se tornar uma fera, mas também temos em contraponto os anarquistas de Nines Rodrigues, que mostram uma independência que se pode fazer sentido
pros vampiros que tiverem coragem. Tudo vai se apresentando com um clima de tensão iminente, enquanto o neófito tenta encontrar o maldito sarcófago, que tu descobre que pode conter um monstro antediluviano extremamente perigoso. Como eu conheço bem o material, é muito impressionante pra mim a quantidade bruta de coisa que eles conseguem colocar aqui. Tem política de lobisomem, tem mansão Giovanni, tem Society of Leopold, tem os Kuei-jin, famosos vampiros do Oriente, mas tem também os caras que querem estudar como os vampiros funcionam, sem contar a polícia, Sabá e tudo mais que poderia muito bem nem ter entrado. Vários desses grupos de personagens não fazem parte do livro base, esse verdinho que é o que eu tenho e era muito da base que muita gente conhece. Essas coisas são de livros adicionais ou alguns outros bem desconhecidos como esse cara aqui, o que mostra que realmente foi gasto tempo de pesquisa. Aqui tu realmente consegue ver como os fundadores da Troika eram grandes nerds, porque eles realmente se permitiram imergir nesse material. E lembrem-se, não é como se eles quisessem desde sempre fazer um RPG de vampiro. O projeto nasceu da ambição de criar um RPG foda em 3D. O Vampiro veio como ideia da Activision, então realmente foi estudado e aprofundado, e tudo isso agrega no jogo de uma forma riquíssima. A quest dos Giovanni, por exemplo, é outro highlight do jogo. É claro que tudo pode acabar sempre numa violência extrema, mas a mansão deles ali funciona de uma maneira muito interessante e rica de explorar, e que de novo vai ser navegada de maneira completamente diferente dependendo do clã que tu escolheu. É um break muito legal naquela atmosfera das cidades, que é muito saborosa, mas ainda melhor de apreciar quando a gente tem justamente alguns intervalos. As quests envolvendo os Kuei-jin já não têm o mesmo sucesso, mas a participação da líder deles na trama, na minha opinião, agrega muito e muito pro resultado final. Eu só não vou tentar pronunciar o nome dela, porque senão eu vou assassinar a pronúncia aqui. Disse nas entrevistas que o jogo chegou a ter boa parte da sua trama descartada pela White Wolf, pelo cânone novo que eles estavam bolando, pelas miras que eles tinham pro futuro da franquia Vampiro. Então o Mitsoda, Brian Mitsoda, que é um dos redatores-chefe desse jogo, tiveram que improvisar, né? Disse que eles tiveram que mudar a história inicial, que eles tinham praticamente pela metade, e ali surgiu uma outra ideia, juntando essas duas ideias tem a história que jogamos. E se esse foi realmente um improviso, que improviso bem feito, senhoras e senhores. A trama se desenrola da metade pra frente, continuando os diálogos impactantes, que alternam entre sarcasmo e filosofia, nunca perdendo a imprevisibilidade. Tu nunca sabe o que um NPC vai dizer, e isso é muito da graça. Conforme as quests mais longas começam a se concluir, a cidade vai mudando de clima para mostrar mais e mais figuras estranhas, sinalizando que a pressão dessa panela tá prestes a explodir. Os líderes de cada facção jogam suas cartas e fazem suas propostas, e o sarcófago parece mais e mais como uma porta para o fim do mundo, sobrevoando a trama tal qual um Doomsday Clock do Watchmen. Tudo se encaminha para uma conclusão quando tu recebe aquela convocação para o Griffith Park, um lugar que existe no mundo real mesmo, que dá uma visão muito linda de toda Los Angeles, e é nesse parque, com essa vista, que começa uma das melhores sequências do game. Lobisomens no mundo de Vampiro à Máscara são a pior coisa que um vampiro pode ver além do sol. Um vampiro, ele é morto, ele é incendiado, bem dizer, pelo sol, mas o lobisomem, essa máquina de matar essas criaturas gigantescas, ele tem nas suas presas e nas suas garras uma das poucas coisas que causa dano no vampiro que ele não consegue resolver se regenerando em 2 toques. Então vocês conseguem entender a minha exaltação quando 2 tanques de guerra desses vêm, um contra mim e um contra o Nines lá no topo do parque. É o caos perfeito para sinalizar que a experiência de Bloodlines está chegando ao fim, com o incêndio da floresta, com a boss fight, com tudo acontecendo num caos mais insanos. Ainda por cima, para concluir tudo isso, essa sequência bizarra e muito intensa precede o que eu considero que é um dos momentos mais legais de todos os tempos dos videogames, que é a infame carona com o taxista. Where to? Are you certain? The fee will be steep. É difícil de traduzir o peso dessa interação que parece tão simples assim, vendo a cutscene, sem desvendar uns 14 mistérios. Então eu vou me contentar em dizer que esse personagem aparentemente aleatório, que te leva pra cima e pra baixo navegando as subzonas do jogo durante Bloodlines inteiro, esse taxista ele é bem mais do que ele parece.
supostamente, né? Existem muitas teorias sobre a identidade dele, algumas fundamentadas por arquivos de voz do game e outras por outros indícios, mas elas ainda são apenas teorias. O que importa no jogo é que esse misterioso taxista serve de mentor na última hora, de ouvinte, mas também de conselheiro para que o nosso neófito tome uma das decisões mais difíceis de sua não-vida. E aqui, cada neófito de cada jogador vai tomar uma escolha sua, diferente dentro do contexto de cada gameplay. E quando esse táxi chegar em seu destino, é hora de acertar as contas com o príncipe e de uma vez por todas tomar conta da própria história em um último e exaustivo duelo. Vampire the Masquerade Bloodlines é um jogo que alcança momentos do mais puro brilhantismo, momentos esses que infelizmente não duram tempo suficiente para tornar toda a experiência uma obra perfeita. Pois ao passo que algumas ocasiões são geniais, outras pesam o game para baixo de jeitos impossíveis de ignorar, independente de se originaram no momento em que o jogo foi feito ou em decisões de developers. Para cada quest maravilhosa, quanto a do Hospital Abandonado, por exemplo, temos um esgoto Nosferatu, ou um complexo Coedin, ou a Irmandade do Nono Círculo inteira. Até mesmo a dungeon final subindo o prédio do príncipe é exageradamente longa, fazendo uma sequência de boss que só vai aniquilar as builds erradas. Eu tenho que admitir a esse ponto da história que, assim como um Frascoli, eu tive que usar cheat, essa é a verdade. Quando eu tava na última luta, no último boss do jogo, eu não tinha mais um pingo de munição, não tinha mais uma blood bag, eu não tinha nada. Então eu já tinha gasto tudo que o meu Ventro tinha pra botar ali, já tinha absolutamente tudo. Não ajudou que eu peguei um clã que não tem Celerity, a disciplina mais roubada do game, então não teve jeito. Se eu quisesse virar, eu tinha que ativar a vida infinita. E foi o que eu fiz pra derrotar o último boss. Deu, admito. Pode vir tirar a minha carteira gamer. Mas para finalizar, só me resta cravar, Bloodlines 1 com certeza é um jogo genial. Problemático, controverso, sofrido, mas genial, com certeza. Criou um template que até hoje não foi refeito com a mesma potência, e serviu como base para uma comunidade extremamente dedicada de fãs que consertou o jogo inteiro. Se todos os jogos de videogame fossem Legos, esse aqui seria um set muito bonito que veio com várias peças muito amassadas. Pode funcionar, mas requer manutenção e cuidado. É uma pena que a Activision não deu o tempo necessário que um jogo desse calibre precisava, pois com uns 3 anos a mais de desenvolvimento isso aqui seria um produto insano. Mas a gente não pode se iludir também e pensar que uma empresa dessas abriria as torneiras de dinheiro infinito. E mesmo com tudo o que incomodava eles, eles ainda estenderam os prazos da Troika diversas vezes. Então assim, a Activision tentou. O que aconteceu com esse jogo, na minha opinião, é resultado de uma série de fatores externos, mas também internos, dessa equipe ambiciosa que teve o azar de chegar um pouco perto demais do sol. Depois desse jogo, a Troika faliu e cada um desses caras foi para caminhos diferentes. E apesar de qualquer coisa, independente de tudo isso, eu acredito que Bloodlines 1 sempre será visto como um clássico, gravado e marcado nos corredores da história, apesar de seus defeitos. Não é à toa que tem um monte de vídeo sobre esse jogo no YouTube de várias épocas diferentes. Agora, com o segundo jogo entre nós, nos resta ver se essa fanbase tão dedicada e tão disposta vai ter a leniência que teve com o original, e só o tempo vai dizer se esse segundo jogo vai conseguir se encaixar nesse mundo vastamente diferente que temos quando o assunto é videogames em 2025. Sem Brian Mitsoda, sem Tim Kaine, sem Joseph Anderson, sem Leonard Boyarsky, sem muita coisa, mas com outra equipe na Chinese Room, com outros devs tão ambiciosos quanto, se não um pouco menos sonhadores. Esse veredito só o tempo vai cravar. E com essa, senhoras e senhores, encerramos a nossa review. Espero que tenham gostado de caminhar com a gente por essa história maluca de um jogo maluco ainda. Procuramos fazer um vídeo aqui diferente dos outros que falam desse jogo, tentando trazer informações e perspectivas que eu achei que estavam faltando na discussão geral. Atingimos esse objetivo? Só tu que ficou até o final aí vai dizer, então por favor nos deixa um comentário. Caso tu tenha gostado, eu te sugiro deixar o teu like, deixar um comentário, mas também apoiar a gente.
talvez pelo hype, se tu estiver usando o celular no YouTube aí, ou o YouTube no celular, falando de uma maneira menos confusa, mas o vídeo é longo, então perdoa se eu errar alguma coisa aqui. Mas a gente também tem, tá? Só perdoando o delírio, a gente também tem o nosso famoso clube de assinantes, senhoras e senhores. Ele está ali num botãozinho que está escrito Join, se tu tiver no YouTube em inglês, ou então assinar, ou então clube de membros, e ali tu ganha acesso a muita coisa. Tem um grupo que nós do canal estamos com vários dos nossos amigos, queridos, discutindo jogos, lançamentos, polêmicas, tretas e várias delícias. Tem conteúdo exclusivo, tem selo de prioridade, tem várias coisas interessantes. Vem que tem, custa R$5 e é muito barato para apoiar, tá? Se tu não pode apoiar com o clube, tem outras formas, mas para finalizar, obrigado mais uma vez pela atenção. Esse ano o Boa Noite Gamers está tendo um momento muito interessante com o seu público e eu espero que esse vídeo ajude a gente a continuar a nossa discussão diferenciada de videogames. Mais uma vez, deixe seu like e cuidado, pois os predadores estão à solta na noite, com os dentes longos e a fome grande. Ai, fumudo! Ai, que idiota!